E aqui no Brasil, o ministro da Economia, falando nela, Paulo Guedes, disse que a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, é uma casa de lobby que financia ministro gastador para ver se fura o teto. Guedes participou de uma audiência pública na comissão mista no Congresso para discutir o andamento das medidas contra a Covid-19. Agora, por que essa declaração do Guedes chama a atenção? Porque o Guedes ele não citou o nome do seu desafeto, mas nos bastidores, a gente sabe, ele tem criticado Rogério Marinho, que é do Desenvolvimento Regional, ministro ali do governo Bolsonaro, por, segundo Guedes, atuar para ampliar gastos públicos e desrespeitar a regra do teto. Guedes também voltou a falar de impostos. Ele começou dizendo que não teria aumento de impostos, depois disse que o governo não quer dar um aumento, mas terminou indicando situações em que o aumento de impostos seria justificável. Segundo o ministro da Economia, uma causa muito nobre seria a desoneração da folha de pagamento. Tem a sonora do Guedes, produção? Pode soltar. Nós somos liberal-democratas, nós não queremos aumentar os impostos. Os impostos já chegaram a 36% do PIB. É alto demais. O governo gasta 45% do PIB. Isso é coisa de governo social-democrata. Então não adianta virar para um liberal-democrata e falar assim, o senhor vai montar novos impostos? Não. O senhor vai aumentar impostos? Não. Ah, mas estão falando que o senhor quer criar um novo imposto. Só se for para substituir 8 outros impostos. E só se for por uma causa muito nobre, desoneração. Tá aí a palavra do Guedes. Obviamente o governo deu uma abandonada na pauta liberal, mas ele está aí reiterando, reforçando que nós somos liberais e não vamos aumentar os impostos. No entanto, já houve estudos a respeito de CPMF e uma vigilância muito grande da sociedade, inclusive de nós no jornalismo, fazendo pressão contrária a esse tipo de atitude e ainda não foi adiante. Vamos ver se algum cenário vai fazer com que ela vá. Há apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro voltou a dizer que não vai aumentar impostos e nem recriar a CPMF por meio de um imposto digital. No entanto, ele reconheceu que cogita a tese de Paulo Guedes de substituição de tributos. Na comissão da Câmara, o ministro da Economia também comentou a polêmica sobre a revogação do decreto que permitia estudos sobre parcerias com a iniciativa privada para otimizar o funcionamento das UBS, Unidades Básicas de Saúde. Foi um dos temas aqui do nosso programa de ontem que acabou pegando em tempo real a revogação anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente mostrou aqui todas as nuances desse debate, muitas vezes feito de maneira histérica por militâncias à direita e à esquerda. Ontem, depois das reações da oposição, o governo revogou a medida horas depois da publicação. O Guedes garantiu que a ideia do decreto era otimizar o sistema de saúde. Tem uma sonora do Guedes sobre isso? Pode soltar. Acaba você prejudicando a população brasileira, né? Porque a narrativa é tão violenta, querem privatizar, acabar com o acesso universal. Quem é que é maluco de acabar com o acesso universal? A luta é o contrário. Como é que a gente aumenta o acesso universal? Como é que a gente dá um voucher à saúde, um voucher à educação, para que as pessoas possam procurar escolas, porque o setor público sozinho não tem a capacidade financeira de atender todo mundo. E segundo Paulo Guedes, Bolsonaro disse de modo fulminante: não vou criar algo que vai criar tumulto danado em véspera de eleição. As pessoas não vão entender nada. Tá, então se não vai, por que houve o decreto em primeiro lugar, né? Cadê a liderança do presidente da República para não sair um decreto se não há o clima específico ou se a comunicação não foi trabalhada para que haja uma eficácia no entendimento? Inclusive citando outros exemplos que a gente citou no programa de ontem de parceria público-privada que já ocorre no Brasil e que não privatização do SUS, como a esquerda acabou explorando. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que houve muito barulho por nada e que se tratava apenas de um estudo. Ontem à noite, logo após revogar o decreto, Bolsonaro garantiu que não se tratava de uma privatização do SUS e afirmou que talvez reedite o decreto. Quer dizer, depois da confusão, ele começa a afirmar isso tudo. Tem a sonora, pode soltar. Não existe privatização do SUS. Fizemos o mesmo ano passado no tocante à creche, entre UBS, Unidade Básica de Saúde, e UPAs, são mais de 4 mil que estão inacabados. Não tem dinheiro. Vamos deixar de deteriorar? Estamos oferecendo, gostaríamos de oferecer à iniciativa privada. E qualquer atendimento ali, pela iniciativa privada, seria ressarcido pela União. O pessoal falou que era para passar, eu revoguei o decreto, deixa, Quando tiver um entendimento
daquilo que de verdade quer fazer, talvez eu redite o decreto. E quase no mesmo instante em que Jair Bolsonaro revogava o decreto, o Ministério da Saúde enviava nota ao jornal Estadão defendendo a proposta. Aspas, a avaliação conjunta com a economia, quer dizer, com a pasta, com o Ministério da Economia, é de ser preciso incentivar a participação da iniciativa privada, fecha aspas. Quer dizer, isso indica que a pasta da saúde não sabia direito o que estava acontecendo e mostra um governo mal organizado, sem rumo. E aqui vai um exemplo, aliás, a gente falou tanto da reação histérica, de uma reação que mostra o nível de argumentação que surgiu ontem nesse debate sobre o SUS. Quem está acompanhando com imagens vê aí o tweet do Eduardo Paes, atual candidato a prefeito do Rio de Janeiro, que está na liderança, com um monte de palavras SUS. SUS, 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 SUS. Tá aí com 3 exclamações cada uma, são aí dezenas de palavras, obviamente foi ironizado esse tweet, mas foi assim ontem em todas as redes sociais. Pessoal mais à esquerda falando contra a privatização do SUS, defenda o SUS, etc., obviamente sem admitir que o próprio governo do PT na Bahia tem parceria público-privada. A gente mostrou 3 exemplos ontem, tem o caso do Wellington Dias, petista também, e outros casos, né, dessa combinação. Eu citei ontem a Santa Casa de Juiz de Fora, que é uma iniciativa privada, filantrópica, mas que destina centenas de leitos ao SUS também. Então, é que tudo isso foi mal comunicado num momento ruim, e aí o Bolsonaro vem a público para revogar o decreto, quase que como um opositor do seu próprio governo. Quer dizer, em vez de ter toda essa reunião, toda essa arquitetura e esse planejamento antes, muitas vezes falta justamente o planejamento. Como eu resumi lá no Twitter, o governo Bolsonaro anunciou, mal como de costume, os estudos para fazer PPP no SUS, como o governo do PT já faz na Bahia, mas depois da pressão contrária, a privatização que o Bolsonaro não faria, o Bolsonaro revogou o decreto do seu governo, então acabou dando essa fraquejada sem convicção.